Durante 4 anos, a Primeira Grande Guerra abalou o mundo, devastou a Europa e mobilizou 60 milhões de soldados. De Portugal foram 55 mil, combater no norte de França. Bernardino Machado, presidente da República desde agosto de 1915, era favorável à intervenção de Portugal na guerra. Milhares de homens iam ter de partir para longe. Antes ainda de enviar tropas para a França, Portugal conduzia uma guerra não declarada no Teatro de Operações Africano. Desde 1914, partiam de Lisboa navios carregados de tropas para impedir que a Alemanha tomasse posições em Angola e Moçambique. O governo português receava também que a Inglaterra desse ouvidos às velhas pretensões da Alemanha sobre as colónias portuguesas e as utilizasse como moeda de troca para se entender com a potência rival. Germany now wanted an empire. And so it was natural for Britain to say, well, if the Portuguese aren't really using their colonies properly, let's explore the possibility of allowing Germany to enter the Portuguese colonial world. In 1913 to early 1914, the German ambassador in London, von Lichnowsky, negotiated with Sir Edward Grey, the British Foreign Secretary, a firmer deal which would be in terms of actually carving up the Portuguese colonies. No início de 1916, muita coisa ia mudar. Portugal apresou dezenas de navios alemães abrigados nos seus portos. Em 9 de março, sem surpresas, a Alemanha entregava a sua declaração de guerra em Lisboa. Portugal tornava-se oficialmente um beligerante aliado. Era o estatuto pretendido pelo governo de Lisboa, que desse modo esperava obter reconhecimento internacional para a jovem República, unir a sociedade portuguesa contra um inimigo comum e dissipar quaisquer veleidades britânicas de oferecer Angola e Moçambique à Alemanha. O governo de Londres, por seu lado, não queria assumir compromissos com um aliado militarmente pouco significativo, mas acabou por mudar de posição quando a guerra submarina lhe fez perder grande número de navios. Os navios alemães refugiados nos portos portugueses passavam a ser indispensáveis. Para a Inglaterra, justificava-se aceitar Portugal como aliado. Deu-se então início à criação do CEP, o Corpo Expedicionário Português. A República recrutou aceleradamente os homens em idade militar, sufocou as resistências à mobilização e concentrou os recrutas em Tancos para receberem um treino militar intensivo. De Tancos e de outros campos de treino, as tropas foram enviadas para embarcar. O transporte dependia da logística britânica, que emprestava os navios a Portugal e que não os tinha disponíveis em número suficiente. Em Lisboa, os soldados ficaram retidos durante dias à espera. Impacientaram-se, alguns amotinaram-se, todos acabaram por embarcar com atraso. O general Gomes da Costa, comandante da 1ª Divisão do CEP, tinha de lidar com uma tropa inquieta e descontente. Ao fim de alguns dias de travessia, as tropas chegaram ao porto de Brest. Desta vez, foi o desembarque a demorar e a causar mais impaciências e mais motins. Finalmente, pisaram solo francês, no pino do inverno. Nem o desembarque, de material bélico e de homens, foi feito a tempo e horas. A pompa da chegada disfarçava as falhas da logística. Começou aí a fome, não é? Foram distribuídos então 5 bolachas a cada um e um pouco de marmelada. E pronto, e no dia seguinte embarcaram no comboio com destino a Flandres, portanto às zonas de acantonamento. Tinham partido de Brest com destino a Aire-sur-la-Lys, o setor da frente entregue aos portugueses. Um pouco antes da chegada, ainda tiveram de fazer uma longa escala em Ombleteuse. Para os soldados vindos de Portugal, iria ser necessário um período de treino complementar. Havia de tudo um pouco, incluindo por vezes jogos distantes da realidade das trincheiras, mas muito do agrado e do conhecimento de jovens vindos do campo.
Os aliados tinham exigido uma nova instrução para suprir as lacunas do treino realizado em tancos. Mas a maior escola, a experiência direta da guerra, ainda estava para vir. O terreno que calhou aos portugueses ia obrigar a mais uma adaptação. Essa zona, de facto, era extremamente pantanosa. As trincheiras vão ter que ser construídas em altura. Para cima do solo é que é construído o tal muro de sacas de terra com o arame farpado para proteger os homens. Porque só se podia cavar poucos centímetros na terra para não se encontrar a tal água com lama. Enquanto que os ingleses não faziam um buraco em que havia um homem em altura e dois de lado. Os nossos não, os nossos vão ter que estar agachados, às vezes de cócoras a avançar, e dificilmente tinham dois homens de largura. Os soldados do CEP tiveram dificuldades em adaptar-se às rações distribuídas pelos ingleses, à base de corned beef, carne enlatada e feijão. A higiene era outro problema. Oh, que coração valente um homem precisa ter na guerra. Andar coberto de piolhos e envolvido em terra. Nos abrigos das trincheiras sujeito a grande perigo, caçando o belo piolho, sem esperanças de ser rendido. Nos abrigos das trincheiras, nem as patrulhas quebravam a monotonia de uma guerra de posição. No dia a dia, um dos medos dos soldados era o de serem atingidos por atiradores inimigos. Outro era o medo de uma nova arma: os gases tóxicos. Também as festas do entrudo, dias de tantas brincadeiras, passei os mesmos tormentos, mas já em outras trincheiras. E nesse dia, na minha terra, para fazer a brincadeira, punha uma máscara na cara e vestia-me de rapariga. E aqui também pus uma máscara na cara para valer a minha vida. Mas convinha esconder as realidades mais chocantes do campo de batalha. À imprensa só chegavam as notícias que o exército deixava passar. Às famílias chegavam cartas filtradas pela censura. Queixam-se, sobretudo, da questão da licença, mais uma vez, porque foram preteridos, porque alguém que estava em França há menos tempo pôde voltar a Portugal mais depressa, porque era uma injustiça o facto de os oficiais poderem voltar a Portugal e de os soldados não o poderem fazer. Os soldados, impedidos de ir a Portugal, tinham pouco com que se entreter.